Bem, meus queridos, nós vamos então dar continuidade a essas pregações. Eu senti, na verdade não só senti, mas alguns irmãos depois, durante essa semana, falaram: pastor, a mensagem foi complicada, o que é que o senhor quis dizer com aquele? E vários irmãos mandaram mensagens relacionadas ao tema. De fato, a mensagem ela fica mais complicada porque nós estamos tratando de coisas que ficam muito além do nosso conhecimento. Não é? Como é que, aquele que eu tratei, por exemplo, como é que a gente vai pensar num Deus triuno que vive em glória no meio de nada existente? É estranho para a gente isso. Não tem planeta, não tem seres humanos, não tem corpos celestes, não tem oxigênio, não tem molécula, não tem céu, não tem terra, não tem planetas, universo. E como é que um Deus triuno e eterno consegue se relacionar perfeitamente em glória? É estranho para nós tudo isso, não é? Mas o propósito, o tema da nossa pregação é investigando Cristo antes do Natal, né? Antes da sua encarnação. E aí você vai entender depois por que é importante a gente aprender. Então a ideia é onde Jesus estava, quem era ele, o que é que ele fazia antes do Natal. Então a gente tem que saber, por exemplo, aqui você tem aqui Gênesis 1:1, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Gênesis 1:1, certo? Então aqui Deus cria tempo, cria os céus, cria a terra, cria o universo, tudo que existe. Então aí vem o Antigo Testamento, Moisés, Adão, Abraão, Davi, Noé, vem todo o povo do Antigo Testamento, lá de Gênesis 1:1, até a primeira vinda de Cristo, ou seja, o Natal. E aí então, sem tratar os detalhes, arrebatamento, segunda vinda de Cristo e tal, a gente sabe que vai acontecer o reino milenar de Cristo, e depois desse reino milenar nós teremos então a eternidade futura. Um tempo que nunca mais vai acabar, onde os salvos estarão salvos para sempre e os perdidos estarão condenados para sempre, e isso aí nunca mais vai se acabar, um estado de glória para sempre. Ok? A questão é, para muita gente, Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Muita gente pensa que Jesus nasceu 2000 anos, ele não existia e foi criado há 2000 anos atrás, né? Nós temos muitos pensamentos teológicos aí, docetismo, bionismo, arianismo e tantos outros que tratam sobre a pessoa de Jesus. Então muita gente pensa que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Tem gente que pensa que Jesus nasceu lá no princípio. Tem gente que pensa que Jesus nasceu um pouquinho antes da criação. Deus gerou Jesus um pouquinho antes da criação, criou Jesus, ele foi a primeira coisa que Deus criou, foi Jesus Cristo. Aí depois de Deus Pai criar Jesus Cristo, ele deu ordem para Jesus Cristo fazer o resto das coisas. E portanto, Jesus seria o primogênito dentro da criação. E essa doutrina é uma aberração, é uma heresia, ok? Mas muita gente não sabe onde era que Jesus estava. O pensamento ariano, por exemplo, Ário, ele nasceu, ele era um cristão lá, um tipo de pastor em Alexandria, no Egito. No 9 e 10º século, ele negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai que os igualasse. O que é que significa isso? Ele dizia que não havia possibilidade do Filho de Deus, Jesus, ser da mesma essência e ter a mesma essência de Deus Pai. Certo? Cristo é um ser pré-existente, ele acreditava na pré-existência de Jesus, porém era alguém criado, sendo a primeira e mais excelsa de todas as criaturas que encarnara como Jesus de Nazaré. Ário escreveu isso aqui no 9º século antes de Jesus. As testemunhas de Jeová pensam desse jeito aqui hoje. Os testemunhos de Jeová são descendentes de Ário nesse pensamento. Elas não acreditam na Trindade, elas não acreditam na existência eterna do Filho.
Então eles colocam Jesus numa categoria inferior a Deus e superior aos homens, mas na mesma categoria de criatura como os homens e os animais. E isso também é uma aberração, tá certo? Então, aqui ó, no princípio, Gênesis 1:1, no princípio, Cristo criou o céu, o reino celestial que não existia, criou os anjos, todos os anjos, bons, maus, todos os seres celestes foram criados lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus, o universo cósmico foi criado lá, e também o planeta Terra. Então foi tudo criado lá em Gênesis 1. A questão é, antes de Deus ter criado céu, terra, anjos, universo, tudo que existe, toda a matéria, visível e invisível, havia uma eternidade passada, que a gente chama para poder entender melhor. Vai haver uma eternidade futura e houve uma eternidade passada, exatamente antes da criação. Aí a questão é, onde é que Cristo estava antes do Natal? Próximo domingo a gente vai ver as teofanias. A gente vai aprender o que são teofanias ou cristofanias e a gente vai estudar essas aparições e as implicações delas no Antigo Testamento. Porém, esses 2 domingos nós estamos tratando muito mais além. A eternidade, onde era que Jesus estava na eternidade, o que era que acontecia na eternidade passada. Então vamos apagar a criação, tá bom? Vamos apagar tudo aqui, ó. Criação, os heróis da fé, os crentes do Antigo Testamento, do Novo Milênio, vamos esquecer tudo. Vamos para cá, para a eternidade passada antes da criação. Pronto. O que era que existia aí? Somente isso aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha oxigênio, não tinha fogo, não tinha vento, não tinha água, não tinha planeta, não tinha cosmos, não tinha nada disso. Então, havia apenas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, correlacionando-se, interrelacionando eternamente em glória, em glória. E aí, então, a gente viu aqui as passagens que mostram a eternidade do Filho, né? Aqui, ó, a gente vai aprender que o Filho, ele também é eterno. Passagens. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eternidade não teve princípio, né? Eterno. Mas a ideia de Cristo como aquele que criou a eternidade. Aquele que criou o tempo eterno. Cristo, aquele que iria nascer, é chamado Pai da Eternidade. A eternidade não tem início, não tem princípio, mas Jesus Cristo é o Pai, é aquele que gerou, que criou a eternidade. Então, aqui mostra a sua eternidade, o seu tempo de existência. Não houve um nascimento, a Bíblia não registra o nascimento na eternidade de Jesus, ele sempre existiu. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Jesus sempre existiu. Irmãos, talvez você pense assim, mas é tão complicado de sair, talvez você feche até sua mente para aprender. A gente precisa conhecer isso aqui. A nossa eternidade vai ser em conhecer Cristo. Se você não tem tanto interesse de conhecer Cristo, vai ficar difícil para você na eternidade. Porque Jesus falou que a eternidade é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, a quem enviaste. Então a eternidade é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é importante que a gente conheça. É importante que a gente saiba. Se alguém chegar para você e perguntar sobre isso,
Aí você tem 10 anos de crente e vai dizer assim, não, mas eu não sei não, muita coisa sobre Cristo no ano passado, não sei de nada. Então está aqui, você precisa aprender. Jesus, existem passagens que mostram a eternidade do Filho. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, princípio aqui, lá no princípio, o que é que João quer dizer lá no princípio? É isso aqui, ó. Lá quando Deus trouxe a existência, o tempo, o princípio, e a marcação de tempo em todas as coisas. Aqui só tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Nem anjo, nem o arcanjo Miguel, nem o anjo Gabriel, nem Satanás. Não existia nenhum deles aqui, ó. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Ele. Isaías 1, João 1 e João 8:58, né? Porque aqui, ó, Isaías fala sobre a eternidade de Cristo, daquela criança que iria nascer, se encarnar. Miqueias fala que essa criança, mesmo tendo nascido lá em Belém, ela iria nascer em Belém, mas ela já existia. Então, o testemunho de Isaías e Miqueias, o testemunho de João, o evangelista, não João Batista, e aqui o próprio Jesus. Quando naquele episódio de João 8, os judeus estavam conversando com Cristo, e Jesus disse para eles, falando sobre Davi, que Davi chamava o seu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, Jesus estava falando sobre Abraão, porque ele disse assim, ó, Abraão se alegrou muito por ver os meus dias. Os discípulos, os judeus olharam para ele, começaram a rir, a criticar, dizendo, pronto, tá doido. Abraão viveu há 2000 anos atrás. Esse cara aqui está dizendo que viu Abraão e Abraão se alegrou nos dias dele. É doido. Está dizendo que está endemoniado? Então eles disseram, você está louco, tu não tens 50 anos. Como tu dizes? Abraão viu os meus dias e se alegrou. O que é que tu quer dizer com isso? Olha a frase de Jesus, ó. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer com essa frase? Essa frase no grego, ego eimi, eu sou. É a mesma frase que Deus, lá em Êxodo 3:14, Deus Jeová, quando Moisés diz para ele, Senhor, quando eu voltar lá no Egito e o faraó e o povo perguntar, como é o teu nome? Qual é o nome que eu vou dar para eles? E Deus disse para ele, Moisés, você vai lá e diz assim, ó, o eu sou te enviou. Quando Jesus usa essa expressão dizendo para os judeus que estavam zombando e caluniando e chamando-o de endemoniado, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes da existência de Abraão, eu já existia. É isso que Jesus está dizendo. Esse termo eu sou, ego eimi, ele significa, é um nome que indica autossuficiência, pré-existência, eternidade. É um nome que indica poder em si mesmo. Para você ter uma noção, aquele exemplo que eu sempre dou, né? Um nome que se usa aqui no nosso contexto no Brasil é o cara, né? O jogador de futebol é muito bom e ele diz, olha, no campo de futebol eu sou o cara. O cara significa o quê? O cara significa que é aquele que é o bonzão, é o melhor, é aquele que domina tudo, é aquele que sabe o que faz. Então é o cara. Pois é mais ou menos essa conotação que tem esse título que Jesus usou. Quando Deus disse para Moisés, diga que o eu sou lhe enviou, essa expressão eu sou significa isso. É alguém que tem autossuficiência, não precisa de ninguém, criar planetas, criar pessoas, criar coisas para se alegrar. Ele não precisa nada. Deus poderia ter vivido a eternidade passada, a futura, toda a existência eterna, sem criar nada e ainda assim ser autossuficiente. Pai,
Filho e Espírito Santo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Eu sou o Deus que falou com Moisés e disse: eu sou. Os judeus entenderam logo aqui, certo? A outra coisa que eu esqueci de mencionar, porque eu não anotei ali, quando Ário diz que Jesus foi a primeira coisa que Deus criou e que ele não é da essência de Deus, ele esqueceu de ler uma passagem, João 5,18. Jesus falou que ele tinha um bom relacionamento com seu pai e que o pai era um com ele. Quando chega em João 5,18, diz assim o texto lá: por isso mesmo, ainda mais os judeus queriam matá-lo. Não só porque dizia que Deus era o seu próprio pai, não só porque quebrava e violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus dizia assim, ó, eu e o Pai somos um, os judeus, depois daquele discurso, queriam pegar pedra para atirar nele. Está doido, está endemoniado. Vamos. Isso é a pior blasfêmia que alguém poderia dizer. Por quê? Porque quando um ser humano gera um filho, ele gera esse filho da mesma essência do pai. Quando um homem gera uma criança, essa criança ela nasce com a mesma essência do seu pai. Se ela vier normal, ela vai ter uma cabeça, 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, um nariz, 2 ouvidos, uma boca, um queixo. Porque esse pai vai gerar alguém da mesma essência, com as mesmas características e natureza. É isso que Jesus disse. Era por isso que os judeus queriam matá-lo. Porque quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, somos iguais, somos da mesma essência, temos a mesma natureza, somos eternos, onipotentes, autossuficientes, os judeus disseram, está doido, é blasfemo, está ficando louco, está endemoniado. Então, eles entenderam que Jesus estava dizendo, eu sou da mesma essência do meu Pai. O meu Pai e eu somos um. Então, a gente viu no domingo passado, Jesus como sendo, antes da eternidade, antes da criação de Gênesis 1 e 1, aqui, Deus, Jesus estava onde? Ele criou tudo. Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, soberanias, tudo foi feito por meio dele e para ele. João 1,3, tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo, Jesus foi o mediador do Pai na criação, foi a ferramenta, vou usar essa expressão, do poder absoluto do Pai na criação. Tudo que existe, esses planetas, essa lua que está aqui no nosso satélite natural, foi Cristo quem criou. As flores naturais, as plantas, as frutas, cada uma com suas composições. A cenoura com o beta-caroteno, a melancia, a tomate, a beterraba com o licopeno, cada uma com a sua substância. Foi Cristo quem criou. Os seres humanos com toda a sua fisiologia, o universo, macro-universo, micro-universo. Hebreus 1 e 2 diz, Hebreus 1 e 1 diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tem-nos falado nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, aquele que foi criado para fazer todas as coisas. Então tudo foi por quem fez todas as coisas. Então Cristo estava onde antes da criação do universo, da criação de todas as coisas? Ele era o criador de tudo na eternidade passada. Ele não nasceu há 2000 anos aqui, nem muito menos lá em Gênesis 1, nem muito menos um pouquinho antes de Gênesis 1, como Ário dizia. Ele é eterno, poder eterno, sempre existiu, nunca foi gerado, nunca foi criado. Os textos que falam de Jesus, por exemplo, Isaías vai dizer, este é meu filho. O texto lá de João Batista, né, quando João Batista diz, o texto de Hebreus, nunca disse para um anjo, hoje eu te gerei. Aquilo ali está falando da encarnação de Cristo, o nascimento dele, não da eternidade dele.
Então ele é o criador de tudo que existe. Em segundo lugar, ele também é o detentor de uma glória eterna. Antes de Jesus se encarnar no Natal e de criar todas as coisas, quando nada existia, só havia Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus tinha uma glória, um esplendor, uma vida gloriosa de interrelacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, perfeita e gloriosa. Gloriosa. Aí a gente não entende como é esse negócio, né? Vai muito além, Deuteronômio 29, é aí que se encaixa. Não tem nada dizendo o que era essa glória que Pai, Filho e Espírito Santo tinha quando não existia nada. A gente não sabe, nem imagina. Mas havia. Jesus, ele diz para o Pai: Pai, eu glorifiquei o teu nome entre eles, portanto, torna a glorificar o teu Filho com a glória que havia antes, com a mesma glória que havia antes da fundação do mundo. Então havia uma glória que Jesus estava querendo voltar para ela mesma, antes da fundação do mundo. Mas também a gente aprendeu que Jesus é o centro do amor do Pai. Em João 17:24, Jesus vai dizer: Pai, o pedido que eu te faço é que onde eu esteja, eles também estejam comigo. E eu te peço isso porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus, ele era o centro do amor do Pai. Então, Jesus era a única coisa do centro do amor do Pai, era o foco em Jesus Cristo. Ele era amado pelo Pai. Quando eles foram criar, Pai, Filho e Espírito Santo foram criar tudo, o Filho era tão amado pelo Pai que ele decidiu criar todas as coisas por meio do Filho e disse para ele: ó, você vai criar tudo e vai ser tudo teu. Tudo vai ser teu. É tanto que quando o homem pecou, Cristo mesmo teve que vir derramar o seu sangue para comprar de volta. Não do diabo, mas para poder ter relacionamento com o seu Pai eterno. Então ele precisou dar a sua própria vida para resgatar, redimir, comprar novamente aquilo que pertencia a ele. Então Jesus Cristo era o centro do amor de Deus. Tudo que o Pai pensou em fazer, pensou para dar ao Filho. Então isso deve nos dar um sentimento, um senso de grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ele é o foco de todas as coisas. Ele é o centro do pensamento e da glória do seu Pai. E aí, ainda pegando, eu fiz essa pregação hoje dessa forma assim, porque eu acredito que fica ainda melhor para dar um entendimento e ajudar, né? Ajudar para os irmãos entenderem um pouco melhor. Hoje a gente vai ver também onde era que Cristo estava antes da criação. Efésios 1, 4 e 5, vamos ler lá. Efésios 1, versículo 4 e versículo 5. Abra aí a tua Bíblia. E instruindo lá os Efésios, ele vai falar sobre as grandes bênçãos celestiais que foram derramadas sobre os crentes. E ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai, verso 3, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual lá nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai dizer: assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, Deus Pai, né? Para Ele próprio, Deus Pai, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a gente aprende também que além de Jesus ele ser o criador de todas as coisas, ser o foco do amor do Pai, ter uma glória eterna, ele foi a base
da eleição e da predestinação dos salvos antes da fundação do mundo. Quem estuda teologia, olha só esse quadrinho aqui, ó. Eu já mencionei até isso aqui algumas vezes, né? O infralapsarianismo e o supralapsarianismo. O que é que diz essas duas doutrinas teológicas? O infralapsarianismo diz o seguinte, que Deus, ele criou tudo perfeito, nem sabia que o homem ia pecar, fez tudo muito bonito, mas aí Adão e Eva pecaram. Então houve a criação, houve a queda, presta bem atenção. Quando houve a queda, Deus coçou a cabeça e disse, o que é que eu vou fazer agora? Aí então ele elege, predestina e escolhe o meio de redenção. Isso é chamado infralapsarianismo. Criação, queda, predestinação, eleição e o meio de redenção. Olha o que é que diz o supralapsarianismo, que é o que nós calvinistas cremos. Deus, antes de criar o mundo, ele elege, predestina, escolhe o meio para salvar, ele faz esses decretos, beleza, fica guardadinho, cria o universo, vem a queda, e aí então ele vai desenrolando o plano dele sucessivamente, né? Vem Adão e Eva, eles caem, quando caem, aí Deus já promete lá em Gênesis 3,15 que iria mandar o descendente da mulher, que iria ter o calcanhar ferido, mas que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, na verdade, baseado em Efésios 1, 4 e 5, diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então o que é que aqui está dizendo? Esse texto está dizendo que antes de Deus criar todas as coisas, ele elegeu algumas pessoas, ele sabia que o homem iria pecar, fez a eleição eterna das pessoas que iriam para o céu antes dele fundar o mundo. E essa eleição foi baseada na pessoa de Cristo. Quando ele elegeu essas pessoas, ele trabalhou no destino de cada uma delas, na linha da vida. Antes dele criar o mundo, ele criou a vida de cada pessoa. Né? Você vê por aí o pessoal da televisão dizendo, não, porque nós é que fazemos o nosso destino. Não, o destino está escrito nas estrelas. Não, porque você é quem faz a sua história. É nada. É nada. Salmo 139, 16, Davi ele vai dizer, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Escritos e determinados. É claro, eu não vou tratar sobre esse assunto agora, dar uma aula sobre esse assunto, mas eu quero que você entenda que nessa soberania de Deus, onde ele decreta, determina, ele não anula nossa humanidade. Não anula. Então quando ele vai decretar a nossa vida, ele vai decretar coisas que a gente vai fazer mesmo não querendo, e tem coisas que ele vai fazer, utilizar a nossa própria característica para a gente ser inserido nesse plano dele. Então, se ele fizesse os decretos sozinho, não levando em conta a minha humanidade, eu seria apenas um robô e uma máquina. Seria apenas uma máquina. E se eu também decido nesse destino, desse curso, então Deus não é onipotente. Então ele usa a soberania dele, e dentro dessa soberania, ele usa minhas características naturais para inserir no plano dele, e no final das contas ele decretar tudo e ser o soberano. A nossa base de eleição, para explicar melhor para você aqui agora. Antes de Deus criar o universo, Deus sabia que o Adão iria pecar.
Ele sabia que Eva iria pecar. Ele iria criar a raça humana, mas ele sabia que pouco tempo depois que ele criasse, o homem iria pecar. Ele sabia disso. O que é que ele faz? Antes dele criar, ele elege, ele sabe todas as pessoas que vão vir a esse mundo, ele elege os salvos e permite que os eleitos, os não eleitos, continuem o seu próprio destino eterno da perdição. Ele escolhe, ele vai predestinar a vida de cada um desses eleitos, para que eles, quando nascerem, sejam irrepreensíveis, sejam adotados como filhos e passem a eternidade com Deus. Então ele vai predestinar a vida de cada um deles. Tudo isso, essa eleição teve como base o nome de Cristo Jesus. Foi nele que o Pai elegeu. Foi na pessoa de Jesus aqui, ó. Foi nele, ele foi o foco dessa eleição. Todos os eleitos devem glória a Cristo, porque o seu nome foi escolhido por causa da pessoa de Jesus Cristo. E aqui também o texto não só diz o que é que a gente... a bênção de termos sido eleitos, mas o texto diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Aí eu pergunto para você, você é santo? Eita, pastor, não. Os colegas meus lá que dizem, né, que eu só quero ser o santinho, né, irmão? Ou você é ou você não é. E se você não for, você está perdido, porque só os santos vão para o céu. O que é um santo? Santo não é uma pessoa perfeita que não peca. Santo é alguém que foi separado por Deus para o seu serviço, consagrado ao Senhor. Eu era do mundo e o Senhor me tirou e me trouxe para servi-lo. Agora eu sou santo, já sou. Estou sendo santificado todos os dias por esse processo chamado santificação. E um dia eu serei perfeitamente santo, mas eu já sou santo. E todo salvo é santo. E nós fomos eleitos para isso, para sermos santos e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não é impecável. O irrepreensível é aquele irmão que ninguém pode chegar para ele e dizer: ah, você é um velhaco, você vive comprando e não paga. Ah, você é um mentiroso, você vive contando mentira. Ah, meu irmão, você para com esse negócio de ser fuxiqueiro, rapaz. Você fala demais na vida dos outros, você é um fuxiqueiro. Rapaz, lá, eu estou sabendo, lá na tua empresa, lá, você vive namorando com as meninas, mulherengozinho e tal. Então, irrepreensível, você não tem nada aparente que as pessoas olhem para você e digam: você tem que mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nós somos eleitos para isso. Irrepreensibilidade, santidade. E aí ele diz, e nos predestinou, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito. Essa palavra beneplácito que tem aí na sua Bíblia, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito, ela significa aprovação, querer, vontade, aprovação. Deus quis e ele determinou que seria dessa forma. A base para essa eleição é a pessoa de Jesus Cristo, ok? E foi lá antes da fundação do mundo que houve essa eleição. Portanto, o infralapsarianismo está errado. A ideia é: Deus cria, o homem cai, e aí Deus, e aí, filho, o que é que a gente vai fazer agora? Eu acho que tu vai ter que ir lá morrer. E a gente vai ter que escolher algumas pessoas aqui, os que acreditarem em ti vão para o céu, os que não acreditarem a gente deixa continuar indo para o inferno. Vamos fazer isso então? Sabe assim, queda, criação, queda e eleição. Não foi assim. Só esse versículo, só esse, já derruba o infralapsarianismo. Temos outra informação de Cristo na eternidade passada. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 20. Vamos ler lá. 1 Pedro 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi
mediante coisas corruptíveis, ou seja, que se deterioram, como prata, como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Interessante essa passagem. O apóstolo Pedro lembra que ele escreve para aqueles forasteiros da dispersão, ou seja, judeus que estavam espalhados pelo mundo, dispersos por causa de perseguição. Ele escreveu para eles. Quando chega nessa parte, Pedro vai dizer para eles assim, vocês foram resgatados do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, ou seja, a inutilidade da lei, daquele procedimento que foi transmitido de pai para filho, pela lei, procedimento fútil, que não tem mais nenhum significado para a salvação. Então vocês foram resgatados desse tipo de procedimento, que seria mais ou menos como nós. Quando a gente é pequeno, a gente aprende a rezar, a gente aprende a ir para a procissão, a gente aprende a acender vela, a gente aprende a rezar terço, a gente tem que ter algum padrinho, né? O padrinho da cidade, o padrinho de batismo, de casamento, de tudo isso. Foram procedimentos que os nossos pais transmitiram porque receberam dos pais deles. E que são fúteis, inúteis. Deus não manda rezar terço, acender vela, ir para a procissão a santos, escolher um santo protetor, tem um protetor da cidade, toda cidade tem um padroeiro, não precisa. Então Pedro está dizendo, vocês foram resgatados daquele fútil procedimento que os pais transmitiram. Agora, Jesus está falando da lei moral em si. Ele está falando especificamente da tradição transmitida, do Talmud, do Midrash, que eram as interpretações da lei, o padrão, as interpretações criadas pelos homens. Num dia de sábado você não podia cuspir no chão, você não podia cuspir. Você não podia, se o seu empregado morresse a 3 quilômetros, e alguém dissesse, um não judeu visse, você não podia ir lá salvar o seu empregado, não. Porque você só podia caminhar 2 quilômetros no dia de sábado. Se caminhasse 3, estava morto. Aí é quando Jesus diz, é engraçado, se um animal de vocês cair num buraco, vocês vão lá e tiram, no dia de sábado. Mas essa filha de Abraão, há 18 anos aqui condenada com esse problema, o filho do homem não pode curá-lo. É exatamente por causa dessas interpretações. Qual era o sábado que Jesus violava? As interpretações judaicas. Pode isso, não pode aquilo. Vamos fazer uma lista do que pode e o que não pode no sábado. Pode isso, não pode aquilo. Isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então Jesus está dizendo, nada disso valia. E vocês foram resgatados dessa maneira inútil de viver pelo precioso de sangue. Aí, pelo precioso sangue. Aí os judeus entendiam bem o que ele estava querendo dizer. Você não podia levar um animal para ser sacrificado com defeito. Você não podia levar um animal com uma mancha no corpo. Ele tinha que ser puro, limpo, porque ele representava a pessoa de Jesus Cristo no sacrifício eterno dele. Então Pedro está dizendo, precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo. O que é que significa isso? Aqui mostra que Cristo foi conhecido eternamente. Pedro está ensinando que o Cristo, antes de fundar o mundo, ele foi conhecido, ele teve um relacionamento visto, antecipado. A expressão aqui sugere o estado eterno do Filho, ou seja, conhecido antes dele fundar o mundo. A escolha para morrer e derramar o sangue de forma substituta foi antes da fundação do mundo. O que Pedro está dizendo é
Esse cordeiro que Deus enviou aqui, que vocês viram agora, lá Pedro dizendo, né? Que vocês viram agora aí há uns 20 e poucos anos atrás, que morreu. Hoje nós, o cordeiro que veio há 2000 anos atrás, que morreu, ele veio há 2000 anos atrás. Mas como cordeiro, ele foi escolhido lá antes da fundação do mundo, conhecido como cordeiro, aquele que iria morrer antes da fundação do mundo, porém, manifesto agora nos nossos dias. É isso que Pedro está dizendo, no fim dos tempos. Pedro está dizendo assim, Cristo veio agora e morreu, mas ele sempre existiu. Como cordeiro, o Pai o conheceu como o cordeiro que ele iria enviar ao mundo antes da fundação do mundo. Então também fala da eternidade de Cristo. E pegando como aplicação também aqui, ele vai dizer, primeiro, desculpa aqui, 1 Pedro 1, 18, ele vai dizer assim, verso 17, por que ele vai dizer essa questão de que Cristo pagou o preço? Porque ele vai dizer assim, verso 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ora, se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Hoje eu falei sobre peregrinar de manhã, né? As promessas dadas ao povo de Israel e que nós somos aqui peregrinos. Foi a pregação de ontem lá no seminário. Então Pedro está dizendo assim, alguém foi conhecido antes da fundação do mundo, o cordeiro, ele iria morrer, ele foi manifesto agora aqui no Natal, ele pagou o sangue, ele era o cordeiro perfeito de Deus, portanto sejam santos, vivam com temor. Como a gente vê tantas pessoas por aí que se dizem cristãs vivendo uma vida tão esbagaçada, tão longe do padrão que deveria viver, uma vida completamente irregular, sabe? Um testemunho podre, triste. Que temor uma pessoa dessa expressa a Deus? Que temor de Deus essa pessoa revela para as pessoas do mundo? Então há uma responsabilidade para nós. Foi pago um preço de um cordeiro perfeito para derramar o seu sangue no nosso lugar. Então, a base da eleição foi antes da fundação do mundo, foi por meio de Cristo. A predestinação foi antes da fundação do mundo, foi como base, teve como base Cristo. Cristo, apesar de ter vindo nesse mundo há 2000 anos atrás se encarnar, ele já era conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo, aquele que iria morrer no nosso lugar, mas que se manifestou apenas há 2000 anos atrás, certo? Então aqui também derruba essa questão do infralapsarianismo. Se ele foi conhecido antes da fundação do mundo como um cordeiro sem defeito, então como é que Deus elegeu depois de tudo ter acontecido? E por último, uma outra característica também que a gente percebe é a divindade do Filho. Deixei essa daqui por último, para a gente encerrar com essa aqui. E aí no próximo domingo a gente vai sair aqui da pré-eternidade, aqui da eternidade passada. E aí nós vamos ver as aparições de Cristo aqui, pré-encarnado no Antigo Testamento. Então, a divindade do Filho, João 1:1. Vamos ver lá, João 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, texto bem conhecido. João 1:1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante, porque nenhum outro autor da Bíblia usa essa expressão aqui. Pedro não usa, Paulo nas suas cartas não usa, Tiago não usa, chamando Jesus de Verbo, ou logos, que é a palavra grega utilizada aqui, logos, mas João usa. Agora, o
que é? A pessoa chega para você assim e disser: ei, o que é verbo, hein? Porque pensa no negócio que eu tinha abuso quando eu estudava, a pessoa vai dizer para você: tinha abuso quando eu estudava esse negócio de verbo. O que é verbo? Aí você vai dizer: o que é o verbo? Não, eu sei que é Jesus, mas eu não sei o que é, não. Pois é, o verbo. Antes da fundação do mundo, lá no princípio era o verbo, ou seja, existia o verbo. O verbo estava lá com Deus. Lembra quando Deus vai fazer o homem? Diz assim, ó, a Trindade: vamos fazer o homem conforme a nossa, de acordo com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali a gente sabe que tinha no mínimo 2 pessoas, né? Porque não era jogador de futebol. Jogador de futebol, quando está dando entrevista, uma boa parte deles, eles dão entrevista assim, ó. E aí, como é que vai ser aí? O que é que você está pensando agora, que você conquistou esse título? Eles, não, olha, a gente está pensando aí para esperar um pouquinho, descansar, e aí nós, quando terminar, nós vamos... Nós, quem é o nós? Quem é ele sozinho, o cara está perguntando para ele sempre bota o nós, parece que tem vergonha de dizer assim, não, olha, eu estou planejando isso e aquilo, não, ele sempre bota no nós. Eu observo muito isso. Boa parte das entrevistas, ele nunca coloca, olha, eu vou fazer isso, não, nós vamos fazer, não, rapaz, estou perguntando só você, não é o time completo, não, só você. Né? Então aqui, quando Deus vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso não era física, porque Deus não tem imagem física. E o que é essa imagem? Intelecto, vontade, emoções, interrelacionamento e tantas outras coisas. Poder criativo. Então o homem, ele tem essa capacidade, assim como Deus. Deus ama, o homem ama. Deus se ira, o homem se ira. Deus se relaciona, o homem se relaciona. Deus cria, o homem cria. Deus transforma. Qual é a diferença do homem para um animal? Um cachorro aprende a atravessar uma pista. Um castor aprende a fazer uma casa debaixo do rio, uma casa submersa. O João de Barro aprende a fazer uma casinha lá na árvore com o barro. O papagaio imita a voz das pessoas. Mas cada um deles tem apenas aquela característica de fazer só aquilo que instintivamente faz ou que foi treinado para fazer. A diferença do ser humano não, é que ele consegue pensar. Ele consegue avaliar, tomar decisões certas ou erradas. E por isso lá Deus cria todos os animais selvagens, os aquáticos, os domésticos, as aves, e então ele cria o ser humano, o único de toda a criação. Nem os anjos, a Bíblia diz que eles receberam a imagem e semelhança de Deus. Eles podem até ter, que eu acredito que eles tenham. Mas a Bíblia diz que dentro dessa criação, desse âmbito aqui, apenas os seres humanos têm a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que significa o verbo? O logos, essa palavra grega é a palavra logos, certo? Ela significa a palavra encarnar. Deixa eu só te dizer assim, ó. No mundo cultural, no mundo grego, no mundo romano, as pessoas gostavam muito de estudar, tinham muitos filósofos, né? Muitos conhecidos, Platão, Aristóteles, Heródoto e tantos outros. E você tem esses caras aí com os pensamentos, sabe? E havia uma noção, uma palavra lá utilizada, que era essa palavra logos. O que era no pensamento grego logos? Era a capacidade de racionalização individual como um princípio cósmico da ordem e da beleza. Essa palavra também ela tinha alguns sentidos de linguagem, pensamento, por isso que ela é chamada de verbo. Linguagem, pensamento, razão, norma, regra, realidade íntima de alguma coisa. Ela também, o logos, os filósofos acreditavam que o logos, ele era a razão ou a causa de todas as coisas existentes, sendo a causa que explica o anseio existencial humano, o motivo de tudo, a essência.
Então, quando João pega essa palavra do mundo gentil da época, Logos, ele traz essa palavra para o cristianismo. O que era o Logos no mundo? As pessoas, os filósofos diziam que havia uma razão primária de todas as coisas, algo que era a explicação para todas as coisas que tem no universo. Aí João pega essa palavra e diz assim, ó, essa palavra aqui é Cristo. A explicação, a razão, a essência, o motivo para a criação de todas as coisas é o Logos, é o Verbo, é o Cristo Jesus. Nenhum outro apóstolo faz isso. Só João. E a carta de João, Mateus escreveu para os judeus. Quando Mateus escreveu o evangelho dele, aproximadamente no ano 51, ele escreveu para judeus. Quando Lucas escreve, ele fez um apanhado muito geral. É o evangelho mais cronológico que tem. Ele faz um apanhado geral mesmo, bem cronológico, bem certinho, e escreve para um amigo grego chamado Teófilo. Escreve Lucas e o livro de Atos. Marcos escreve para Romanos. E vem João e escreve para todo mundo. E João, então, ele insere esse termo grego, cultural, que era a essência, a busca intelectual dos filósofos. Quem é a fonte de tudo, o cerne de toda a criação? João vem, escreve seu evangelho e bota aqui o Logos, a explicação da existência de tudo, a resposta existencial do ser humano. Quem fez todas as coisas? E aí, quando ele usa também essa expressão Logos, é isso aqui, ó. E disse Deus, Gênesis 1 e 3, o Logos, a palavra de Deus. Então Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. E aí a gente sabe que esse falar de Deus era o agir do Filho. Esse falar de Deus se encarnou numa pessoa. A palavra de Deus dita se tornou uma pessoa, o Cristo. É o Logos, a palavra encarnada. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Palavra. Disse, 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 disse e disse. Gênesis 1, 3, 9, 20, 26, 6, 14, 24. É a palavra de Deus. Esse é o Cristo. E aí João diz então que ele estava lá no princípio. Ele estava lá no princípio, né? Estava lá quando tudo foi feito. Diz que ele estava no princípio com Deus. Diz que ele estava lá e ele era Deus. Ele era Deus. Agora, a gente pergunta assim, o que é que João quer dizer quando chama Jesus de Deus? Diz que Deus estava lá e Jesus, o Logos, também estava lá com Deus. Só que ele não só estava lá com Deus, mas ele também era. Irmãos, isso aqui faz a diferença. O livro de Hebreus, eu acho ele fantástico. Inclusive em 2011, né, eu fiz uma exposição aqui, acho que foi um ano e pouco, só do livro de Hebreus, e um livro que exalta muito a pessoa de Cristo. E é interessante que logo no capítulo 1, Jesus, o autor de Hebreus, vai fazer uma comparação entre Jesus e os anjos. Aí vai dizer, Jesus ele disse, esse é meu filho. Os anjos, ele nunca chamou o anjo de filho. Ao filho ele diz, toma o teu trono. Nunca deu o trono para os anjos. Aqui é o teu cetro. Tu és Deus eternamente. Nunca um anjo foi chamado de divindade. Então Jesus é superior a tudo. Não é à toa que em Apocalipse 5, quando o livro está nas mãos do Pai e o anjo clama, pedindo a alguém para que viesse lá diante do Pai e tomar aquele livro, ninguém no céu e na terra, nenhum anjo teve o atrevimento de chegar ali na presença do Pai e pegar aquele livro. Por mais perfeitos que eles são, por mais impecáveis que eles sejam, ninguém, nem Enoque, que foi trasladado e que está lá no céu, teve coragem de ir lá, Arcanjo Miguel,
qualquer outro ser humano angelical, aqueles 24 anciãos, 4 seres viventes, nenhum dos 4 seres viventes que tem olhos por todos os lugares se atreveu a chegar na presença do Pai e pegar aquele livro. João começa a chorar desesperado. João baixa a cabeça, começa a chorar, e um dos 24 anciãos toca nele e diz: chora não, João, olha ali, ó. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que foi morto, está vindo para tomar o livro. Ele se aproxima e pega o livro das mãos do Pai, porque só Ele é divino, só Ele é Deus, só Ele é eterno, só Ele estava aqui com o Pai em glória, sendo o foco do amor do seu Pai. O que é um ser divino? É um ser supremo, infinito, eterno, criador, preservador do universo, sendo onisciente, tem todo o conhecimento, onipotente, o seu poder é ilimitado, sendo onipresente, está presente em todos os lugares, autossuficiente, ele não depende de nada nem de ninguém, sempre existente, e é a razão de toda a existência, de toda a espécie de vida nos céus e na terra, e de todas as coisas criadas. Quando João diz que ele estava com Deus, mas também ele era Deus, eu acho que o Ário, a Bíblia dele não tinha essas passagens da Bíblia. Eu acho que Ário não entendia, não entendeu, estava cego, menosprezou a pessoa de Jesus Cristo. E as testemunhas de Jeová, que dizem estudar tanto, não conseguem enxergar a grandeza de Cristo. Esse é o problema da doutrinação errada. Você aprende uma coisa errada e você vai vivendo aquilo errado. Você entra numa igreja e vai aprender: não, Jesus não é Deus, Jesus é um deusinho, Jesus é uma criação. Ah, é mesmo. Aí você vai aprendendo falácias dentro da Bíblia, ensinando aquilo. A importância de você estudar as escrituras, como os bereanos. Paulo ensinava doutrinas, os bereanos iam lá para as escrituras, pegavam o Antigo Testamento. Vamos conferir. Rapaz, é mesmo, é do jeito que Paulo está dizendo. Se Paulo tivesse inventado alguma mentira, os bereanos iriam olhar e iriam dizer: rapaz, não, Paulo, está errado. A coisa não funciona assim, não. Então Jesus é Deus. Ele não é criação. Ele não teve nascimento. Para ser Deus, ele não teve origem. Ele não tem limitações. Ele nunca foi criado. O poder dele é eterno, é infinito. Sua existência é eterna. Sua onipresença, seu conhecimento é ilimitado. Não há necessidade de coisa externa alguma. E é esse o Deus em quem nós cremos. É esse o Deus a quem nós servimos. Deus bendito eternamente, por todos os séculos. E uma última passagem, ainda falando sobre isso aqui, só para complementar, é Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, que também fala da divindade de Cristo. Diz assim Filipenses 2, versículo 5. Paulo vai falar sobre humildade. Paulo vai falar sobre unidade. Unidade entre os irmãos. Quando ele chega a falar de unidade, ele vai falar de humildade, né? Sejam humildes. Tenham um pavio mais longo. Não fique estourando com todo mundo assim, de qualquer jeito. Considerem os outros superiores a vocês. Aí Cristo, nós que somos nada, olhamos para os outros e queremos ser mais do que todo mundo. Aí ele dá o exemplo assim, ó: olhem para Cristo, tenham em vocês o mesmo sentimento que teve nele, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele sempre existiu como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Qual é a ideia aqui? Essa palavra usurpar, ela tem um sentido de tomar algo que não pertence. Lembra de Jacó, quando a gente aprendeu lá, o nome de Jacó significa usurpador, suplantador. É tanto que Deus muda o nome dele para Israel, aquele que lutou com Deus. E na verdade, Deus ia dar o trono para ele, mas a forma como ele fez, enganando,
Lembra de Absalão, que queria matar o pai e tomar o trono do pai dele, Davi? Usurpar. O que é que Paulo está falando aqui sobre Jesus? Ele sempre existiu como divindade, sempre. Até porque é uma das coisas características de uma divindade. Uma divindade que nasce não é uma divindade, né? Então, ele está dizendo que ele subsistindo aqui em forma de Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele sendo Deus, ele não se apegou a isso como sendo algo que o impediria de vir aqui se tornar homem. Ou seja, esmiuçando, ele poderia pensar assim: pai, olha, eu sou Deus, eu vou lá naquele mundo lá para me humilhar, para passar vergonha, para morrer uma morte. Não, eu não vou não. Isso não é digno. Isso não é cabível para alguém da minha altura. Isso seria cabível para um anjo qualquer, ou para uma criatura qualquer lá, um presidentezão, uma pessoa mais rica do mundo. Tudo bem para ela, mas para mim, que sou Deus, não, pai. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele não se agarrou a isso. Ele não teve como usurpação isso, ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ou seja, ele veio como Deus, mas não fez uso dessa divindade aqui. Assumiu a forma de servo. E aqui foi uma aplicação para nós. Muitas vezes a gente se acha melhor do que todo mundo, porque temos uma graduação a mais, porque temos um pouco de dinheiro a mais, porque temos uma influência a mais, ou porque temos determinado grau de instrução a mais, ou na empresa eu trabalho há tanto tempo a mais, e a gente acha melhor do que todo mundo. Mas o que deve haver em nós é o sentimento de humildade, a gente reconhecer quem é diante de Deus, saber quais são os nossos dons, talentos e capacidades que foram dadas por Deus, a honra é dele, e considerarmos os nossos irmãos superiores a nós. Pronto. Se o irmão chegar para mim e dizer: pastor, eu queria conversar com o senhor, eu acho que o senhor fez assim comigo, eu estou muito chateado, o senhor me magoou nisso e tal. Eu disse: meu irmão, nem imaginei que tinha feito isso com você. E aí você chega, você fala, eu vou ouvir, e pronto, vai resolver a questão. Eu disse: não, mas você não pode não, porque eu sou pastor, você é só um membro da igreja, você não pode me repreender. Que história é essa? É todo mundo igual a todo mundo. Então, que fique o exemplo do Senhor Jesus Cristo para nós com humildade. Vamos então concluir aqui só fazendo essa recapitulação. Antes da criação, antes de Deus criar o mundo, criar todas as coisas, o que é que a gente sabe sobre ele? Ele fez tudo. Ele tinha uma glória eterna com o Pai. E ele era o foco ou o centro do amor do seu Pai. Tudo foi criado para ele. Deus amava tanto seu Filho que deu tudo e criou tudo para ele. Ele é a base da eleição dos salvos. Ele é a base da predestinação dos salvos, porque essa eleição e predestinação aconteceu antes da criação do mundo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mesmo tendo se manifestado lá no Natal. E também ele era e é divino. Então é importante que a gente aprenda essas coisas para aumentar ainda mais o nosso orgulho de conhecer a Cristo, o nosso prazer em se relacionar com esse único Deus, homem. Não existe nenhum outro Deus homem como Jesus Cristo, né? Essa ideologia do Superman é o quê? É o homem Deus. É o super-homem, aquele homem que não é homem, que é Deus, é divino, né? Que não morre, mas também que tem uma característica humana, né? Essa ideia de querer tirar o foco do Cristo, que é o único Deus, homem, a quem nós louvamos. Então eu peço aos irmãos que fiquem em oração, pedir ao Givanildo, ao Edinho, que chama os professores lá, as crianças.